Estarei dando continuidade ao nosso estudo sobre a Reforma Protestante. Na terça-feira passada, o nosso nobre irmão presbítero Luiz Lussardo, ele nos falou sobre solas Escrituras, somente as Escrituras. Eu vou estar fazendo aqui uma recapitulação desde esse momento, você breve, o que eu estarei falando hoje, tratando hoje aqui, seria sobre somente Cristo. Mas eu quero trazer um apanhado desde a época do dia que o Lussardo trouxe esse estudo. Muito obrigado. Para poder inteirar aos que não assistiram na semana passada, os que não tiveram presente, e nós dar uma refrescada na memória também, poder relembrar um pouco. Então, 31 de outubro, Reforma Protestante. Como introdução, eu quero falar sobre a Reforma rapidamente aqui, só para questões didáticas, nós podemos relembrar um pouco. No caso, a Reforma Protestante, ela aconteceu em 31 de outubro de 1517, século XVI. No caso, quem capitaneou a Reforma Protestante ali foi o monge alemão Martinho Lutero. No caso, ele é da ordem agostiniana, ou seja, a forma de ver teologia ou pensar teologia. Ele seguia a linha do Agostinho de Hipona, século IV. O que Lutero vai fazer é colocar na porta do castelo, nós vamos ver uma foto aqui, na porta do castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, as 95 teses, ou 95 escritos, ou 95 frases de repúdio, né? Algumas questões contra, no caso, a igreja romana na época, ali na Idade Média. Então ele criticou alguns pontos. Regularidade do clero, o Lussardo esmiuçou bem isso aqui na terça passada, falou que, tu lembra aí o nome do Papa que teve 10 filhos, acho, 15? Inocêncio VIII, obrigado, Lussardo. Inocêncio VIII teve 10 filhos, 16 filhos, não podia, né? Não tem lá o celibato. Tá bom. As superstições, Lutero vai combater essa questão. As superstições, as peregrinações, a veneração aos santos. E os principais aqui, que é a venda das indulgências e também as pretensões papais. Nós temos aí, na época, tínhamos aí o Papa como chefe supremo. Se deixasse, mandava até um rei de algum país daquele ali, né, da Europa. Nós temos essa figura aí pintada, né, ou desenhada, do que seria, ou de quem seria Lutero na época, século XVI. Essa cena aí é a cena dele colocando as 95 teses na porta ali da igreja, o castelo de Wittenberg, ali na Alemanha. Esse aí é o castelo, ou a igreja ali de Wittenberg, o mesmo local ainda. Essa aí é a porta, não sei se é essa mesma, mas é o local onde ele colocou ali as 95 teses dele. Se é esse que está passando aí, se aquele que está passando ali for alguém da igreja romana, deve estar olhando, que ele está olhando, né? Dá para ver, e talvez se lembrando desse momento que com certeza eles não gostam. Sobre as indulgências, rapidamente, para nós trazermos aqui, as indulgências, dá para ver aí na figura, alguém ali na coletoria, no caso alguém que esteja recebendo ali as moedas, e um grupo de pessoas ali numa fila, tendo que pagar, né? No que consistia ali as indulgências. Era alguém que se libertava do pecado ou tinha os pecados perdoados se pagasse alguma coisa. Também comprava-se, né, o espaço no céu, e também a questão do ente querido que já estivesse morto. Claro que todos eles estariam, segundo a igreja romana na época, todos estariam no purgatório ou numa antessala do inferno, para que eles pudessem pagar ali essa indulgência e tirar o parente daquela situação e levá-lo ao céu. Tudo isso Lutero vai contestar, vai trazer à luz das Escrituras,
né, que isso tudo aí acaba sendo uma heresia. Nesse mesmo momento, dá-se início à construção da Basílica de São Pedro. Essa aí que vocês estão vendo, ela começa em 1506, ela é, assim, entre aspas, concluída em 1626, ou seja, 120 anos após o início das obras, e ela é contemporânea ali ao momento que Lutero vai protestar. A indulgência ela é anterior a Lutero, mas no momento da construção da Basílica de São Pedro, Lutero, eu penso que Lutero ele acaba dando um prejuízo muito grande, porque ao momento que ele vai pregando os evangelhos, vai avisando as pessoas, vão surgindo outras pessoas de outros países que vão saber e vão começar também a relatar ou protestar também contra essa heresia. E aí as pessoas, claro, evidente, sabendo da verdade, sabendo que não precisa pagar a indulgência para que ela seja liberada do pecado, com certeza o ganho ali vai diminuir. Não sei se vocês estão vendo também, bem no centro, tem um obelisco, né? É uma questão de Baal, questão antiga, também ligada à maçonaria, isso. Essa aí é por dentro, a basílica, né? E esse aí é o pátio da basílica. Nós vemos também mais um, aqui em cima, muitos dizem que é um símbolo, essa forma aqui é um símbolo maçônico. Bom, então, aqui dentro, toda a Basílica de São Pedro, ela consegue comportar até 60 mil membros ali dentro. Do espaço ali, do pátio, de tudo. Consegue comportar 60 mil pessoas. Chegamos à Reforma e vamos relembrar a questão dos predecessores do Lutero. Na época do Lutero, vai ali explodir ali o momento da Reforma, mas anterior a ele, tiveram algumas pessoas, o Lussardo também falou dessas pessoas aqui na semana passada, tiveram alguns nomes também que protestaram ou se indignaram ali com a condição da igreja romana, a igreja medieval ali na época. Então, dos mais afastados de Lutero para os mais próximos, nós temos no século XII o Pedro Valdo. Do Pedro Valdo saiu um grupo chamado Valdense. Esse grupo valdense, ele acaba também sendo perseguido pela igreja medieval e acaba também sendo morto. Tem o John Wycliffe, que o Lussardo falou também, século XIV. Nós temos aí o John Hus, na transição do século XIV para o século XV. O John Hus, ele vai ser influenciado pelas ideias do John Wycliffe, na questão de começar a pregar contra essas heresias ou essas questões. O John Hus, no ano de 1415, ele acaba sendo punido pela igreja romana e queimado ali na fogueira. E para mais próximo do Lutero, nós temos aí o Jerônimo Savonarola, já no século XV aí. E aí até chegar no Lutero, século XVI, aonde ele vai ali protestar. E aqui é onde nós chegamos nos 5 pontos. Esses 5 pontos não foram tratados diretamente por Lutero. Esses pontos aqui, eles foram entendidos posteriormente por teólogos que entenderam que Lutero usou esses pontos ali no meio da sua mensagem. Então, nós temos aí somente a graça, somente a fé, somente Cristo, que é o que eu irei falar hoje, somente as Escrituras, que foi o tema que o Lussardo trouxe na semana passada, o primeiro tema aí, e somente a Deus a glória. Sobre só as Escrituras, somente as Escrituras, eu gostaria de ler aqui um trecho rapidamente, que diz assim: reafirmamos a Escritura inerrante, o Lussardo falou isso aqui, como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência humana. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação
e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. E as Escrituras. Registrado no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, é aqui eu quero fazer a transição de somente as Escrituras para somente Cristo. Jesus falou isso dentro do templo. Esse versículo foi dito dentro do templo, num debate que ele estava... Ele ia ao templo não para debater, ele ia ao templo para pregar o Evangelho. Ainda que o maior momento dele, do ministério de Jesus, tenha sido na região norte, ou seja, na Galileia, ele ia à região sul, que era a Judéia, e aonde ficava o templo, ali em Jerusalém também. Mas a maior parte do ministério dele se deu ali na região da Galileia, em volta também do Mar da Galileia. Então, nesse momento, ele vai ali responder aos escribas e fariseus com essa frase aqui. Ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas, as Escrituras, que dão testemunho de mim. Por quê? Aqui não existia ainda escrito o Novo Testamento. Então Jesus falou: vocês têm aí a lei de Moisés, você tem os profetas, né? Vocês têm todo o Antigo Testamento na mão de vocês. Então é daí que eles apontam para mim. E eu estou aqui hoje. E eles falam: cuideis ter nas Escrituras a vida eterna, porque é de mim que eles falam e é de mim também que sai a vida eterna, o que emana a vida eterna. São palavras do nosso Senhor Jesus. Então eu entro aí no solos Cristo, somente Cristo. E eu tenho aqui, né, essa frase do pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele diz assim, ele pega também o entendimento do versículo de Filipenses e diz assim: Jesus não é apenas o nome central para o cristianismo evangélico. Ele é o único nome, o nome que está acima de todo nome, pois Jesus Cristo é o próprio Evangelho. O Evangelho são notícias de boas novas. Cristo foi muito bem aquela notícia naquele momento ali. O profeta vai falar e vai ser repetido ou citado por um evangelista nos escritos do Novo Testamento, que o povo que estava em trevas, sentado em trevas, viu uma grande luz, né? E essa luz é justamente o Messias, né? Ou o Machia no hebraico, ou o Cristo no grego. É uma curiosidade aqui, uma nota de rodapé rapidamente sobre Jesus, né? Já que nós estamos falando somente Cristo aqui. Vocês notem, quando vocês leem o Antigo Testamento, vocês percebem que não tem tanta manifestação maligna ou demoníaca ali em pessoas como tem no Novo Testamento. Não aparece muito. Chega no Novo Testamento, aparece muitas pessoas endemoniadas. O que acontece? É porque esses espíritos escondidos em trevas, enquanto não tiver luz para revelá-los, enquanto não tiver luz ali para apontar, está escondido aí, eu te revelei, pode sair daí. Enquanto não tinha luz, eles ficavam escondidos dentro de muitas pessoas, ou através de partes do corpo da pessoa, que é o caso da mulher que estava 18 anos encurvada e era uma mochila que ela carregava lá, né? E aí, nesse momento, Jesus liberta aquela mulher dizendo que pode ser até sábado, mas essa mulher também é filha de Abraão. Merecia ser liberta, porque já estava 18 anos sendo escrava de Satanás. Então, Cristo é esse que revela e expulsa. A luz que ele é, ele passou para que nós sejamos luz também. Então, por que somente Cristo? O primeiro é o seguinte, primeiro ponto. Cristo, ele edificou sobre si a igreja. Então, isso é uma base muito importante. Ter Cristo como edificador da igreja sobre si mesmo. Mateus 16, versículo 18, vai nos contar o seguinte. Diz assim, pois também, isso é uma resposta de Jesus para Pedro. Jesus vai falar para Pedro assim, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja.
Aí, aqui é uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos. Eles estavam na região já de Cesareia, também no norte, a parte leste ali de Israel, ali na Jordânia, né? Ali em cima da parte de Jordânia. Ali. Então ele está ali com os discípulos e aí ele vai falar o seguinte para eles, vai fazer a pergunta: o que vocês escutam que o povo estão falando acerca de mim? Tipo assim, fale para mim, esse povo por onde eu estou andando aí, eles me conhecem? Como é que eles me chamam? Como é que eles me conhecem aí? E os discípulos começam a falar, olha, alguns falam que sou Elias, outros falam que sou Jeremias, outros falam que sou... Cada um fala uma coisa e ninguém acertou nada. E aí Jesus, tá, beleza, entendi que ninguém sabe quem eu sou ainda. Eu sou o Messias, mas deu para entender que ninguém sabia quem era ele ainda. Então ele vai partir para os próximos. Quem eram os que estavam à volta dele. E ele vai falar assim, tá, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro toma a palavra, e aí é a questão da afirmativa que vem essa resposta aqui. Pedro toma a palavra e fala assim, ó, pois tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou Altíssimo. E aí Jesus vem com essa resposta aqui, fala assim, ó, pois também te digo que tu és Petros, pequenas pedras. Pequenas pedras. E sobre esta rocha que você acabou de falar aí, Pedro, que sou eu, o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, eu vou edificar a minha igreja. A igreja medieval, a igreja romana, ela afirma que esta pedra é o apóstolo Pedro. Ela afirma isso, até hoje você corre o risco de encontrar algumas pessoas que ainda afirmam que Pedro é essa pedra que Jesus falou, e que Pedro é a base de sustentação da igreja. Então, por que a igreja não poderia ter Pedro como edificador da mesma? Eu poderia enumerar muitos versículos aqui, mas eu só peguei um aqui para gente. João capítulo 6. Isso aqui são palavras do próprio Pedro, onde ele vai falar o seguinte: o que está acontecendo aqui, até chegar esse momento, é que Jesus, no capítulo 6, ele traz uma mensagem ali que, para aquelas pessoas ouvirem, ficou difícil. Porque Jesus ele vai afirmar um pouco mais na frente que eles não criam. Porque fica difícil uma mensagem quando não crê. Não crê. Então ele vai afirmar isso. Tem os que não creem em mim. E aí chega um momento que ele vai falar assim, olha, o pessoal pega e vai embora. Todo mundo abandona, fica só os 12. E aí ele vira para os 12 e fala o seguinte: se vocês quiserem também se retirar e ir embora, pode ir. E aí Pedro vai tomar a palavra e vai falar isso aqui: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, não tem como a igreja estar sobre Pedro se é ele mesmo. E também a palavra introdutória que o irmão Márcio trouxe aqui, e nessa palavra introdutória, Pedro vai falar da pedra e da rocha, e vai falar que é Cristo ainda, né? Então não tem como Pedro ser essa rocha, essa base de sustentação, porque vai ter momento que Pedro está andando sobre o mar, e ele começa a afundar porque tem medo. Imagine alguém sendo base da igreja, outra, e alguém que não ressuscitou ainda. Por isso que Cristo, ele é a pedra, a rocha, onde a igreja está fundamentada. Porque ele ressuscitou. E por que a igreja está edificada sobre Cristo, somente Cristo? Por quê? A resposta vem do próprio profeta Isaías. O profeta Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, o maior homem, o mais inteligente, o mais digno, pisar essa terra, 700 anos aproximadamente antes dele, antes de Jesus, o profeta Isaías ele vai falar o seguinte: porque Cristo é o edificador da igreja? Por causa disso aqui também, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, esse chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o que edificou a igreja sobre si. Esse tem poder para sustentar a igreja. Por isso que a igreja dura até hoje e vai durar até a vinda dele. São 2000 anos e a igreja continua firme. Em muitos lugares tiveram muitos momentos em que a igreja foi
ferozmente perseguida. Ferozmente, com essa palavra mesmo. Mas ela resistiu. Porque aquele que a edificou também disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Eu confesso que já tive uma interpretação meio ao contrário disso. Achava que a igreja ficava com a porta fechada e o inferno batendo, tentando abrir para entrar. Não. É a igreja invadindo o local de mortos, inferno, local de mortos, e essa porta fechada para não deixar entrar, a igreja ia invadir e entrar para resgatar os mortos espiritualmente. E aí, essa porta do inferno, Jesus está falando que não ia resistir ou prevalecer, porque ia ser arrombada. 2. Por que somente Cristo? Porque Ele é o fundamento. 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai escrever essa igreja que está na Grécia. E aí ele vai escrever essa igreja que está na Grécia dizendo o seguinte, o que está escrito lá é assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus. O que estava acontecendo aqui? Um grupo estava falando que era de Paulo, outro grupo falando que era de Apolo, outro grupo falando que era de Cefas ou Pedro. E Paulo vai chegar e falar assim: negativo. Nenhum de nós aqui morreu por vocês. Eu não morri por você, Pedro não morreu, nenhum de nós morreu por vocês. Quem morreu foi Cristo, ressuscitou, e Ele é o fundamento, e não se pode ter outro fundamento no qual já está posto. E outra, é desde a eternidade esse fundamento. É eterno, é desde a eternidade. Não tem nem como apontar cronologicamente quando começou, porque se é eterno, não tem como fazer isso. Então, a doutrina romana afirma ser o Papa a pedra fundamental da igreja. Bom, só se for da igreja deles. Mas eles dizem que não, é da igreja de todas elas. Sobre a qual ela está edificada. Pedro nunca foi Papa, né, que eles vão alegar que Pedro é o sucessor, né? Pedro nunca foi Papa, nem o Papa o sucessor de Pedro. Mesmo porque Pedro era de Jerusalém, a igreja romana começa em Roma, como já diz, com Constantino. Então tem aqui rapidamente um quadro. Aqui do lado esquerdo nós temos a doutrina romana e do lado direito a doutrina bíblica, para tirar a questão de que Pedro não foi Papa, nunca foi Papa, nem é Papa. Por quê? A doutrina romana fala que o Papa é irrepreensível. Pedro, em Gálatas 2, foi chamado a atenção por Paulo. Paulo chegou e repreendeu ele, ainda diz assim, porque era repreensível. Então, aqui já cai por terra o primeiro argumento de que Pedro era Papa. Nunca poderia ser, porque o Papa é irrepreensível. Segundo argumento, o Papa, como até hoje tem o celibato, o Papa não podia casar. Mas Pedro, no capítulo 8 de Mateus, tinha sogra. Se tinha sogra, tinha esposa. Então já o outro argumento cai por terra. O outro, da doutrina romana, o Papa recebe adoração. Vai lá no Vaticano, vai lá só para tirar umas fotos. Resiste à idolatria, tirar umas fotinhas, pode passear, Itália. Mas você vai ver lá, se tiver ele lá da janela assim, o povo gritando, rei, rei, o Papa é nosso rei, e tudo mais. E aí quando chega no capítulo 10 de Atos, Pedro chega na casa de Cornélio, e Cornélio vai se prostrar aos pés de Pedro para adorar Pedro. Pedro, não, levanta, não faça isso, porque eu sou homem igual você. Ou seja, esse Papa ali, que eles dizem que é Papa, Pedro, também não recebe adoração. Então, nesses três requisitos, já cai por terra, Pedro não é Papa, coisíssima nenhuma, foi um apóstolo de Cristo, alguém que Cristo chamou, e no dia que ele chamou, ele falou assim para ele, você agora não vai ser mais pescador aqui no mar da Galileia, não, você vai ser pescador de homem. Ou seja, eu vou te usar, eu vou te ensinar e depois eu vou te enviar para você começar a trazer almas para o reino. O terceiro ponto, somente Cristo, é que ele é o mediador, é o único mediador. Apóstolo Paulo, ele vai escrever a primeira carta dele ao discípulo da fé dele, né, o filho na fé dele, o Timóteo, no
capítulo 2, versículo 5, dizendo o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Desde a Idade Média até os dias atuais, a doutrina romana insiste em afirmar a existência de outros mediadores além de Jesus. Aí são esses, tem o Papa mesmo, tem Maria, tem os santos, que eles vão canonizando, tem aí os padroeiros e alguns anjos e tudo mais. E tem até o seguinte, eu conversava com um amigo meu, e ele falava assim, não, eu posso pedir a alguém, amigo meu da Igreja Católica que já morreu, que está lá perto de Deus, eu posso pedir para ele falar com Deus. Eu falei, mas eu acho que está escrito ali em 1 Timóteo 2,5 que o mediador único é o próprio Jesus. Você vai pedir para... Não, eu posso pedir porque ele está lá perto de Deus. Bom. Então nós temos esse quadro comparativo aqui, falando da questão de 1 Timóteo 2,5, que fala o seguinte: a doutrina bíblica, só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo, somente Cristo. E a doutrina romana, o Papa está no lugar do Cristo, ali. Tanto é que o padre hoje, a pessoa vai lá nele, confessa os pecados para ele, e ele te dá ali a questão do que você tem que pagar de pena lá, de punição, não sei, reza 300 Ave Maria, e aí você está livre daquilo ali. Ainda hoje, a doutrina romana ensina que se alguém quiser pedir algo a Deus, peça a Maria. Hoje é dia, né? Hoje então é dia de pedir. Bom, eu posso pedir a Maria, minha mãe, que está lá no Rio de Janeiro, que está viva, eu posso pedir para ela orar, interceder por mim. Ela está viva, eu posso fazer isso. E é a minha mãe, que está lá no Rio de Janeiro. Mas não tem evidências bíblicas, evidências teológicas, de que Maria ressuscitou. E ainda que tivesse ressuscitado, não existe textos que amparam nós chegarmos a ela para esse tipo de coisa. No caso, pedir ou rogar alguma coisa e tudo mais. Temos também outros segmentos religiosos, né, que também têm seus mediadores. Ou, de repente, nem mediador. A pessoa é o próprio Deus. Né? Tem o budismo, tem Maomé, né? Tem pessoas que têm os mortos como mediadores, como é o caso do espírita kardecista, não só consulta, mas também pede. E tem pessoas que têm até anjos como mediador. Nós temos aí uma religião chamada Mormons, que o fundador dela, Joseph Smith, se eu não me engano, ele vai receber uma visita de um anjo, né? Um anjo Moroni, o nome desse anjo, e esse anjo vai vir como um mediador ali, né? E vai trazer umas novas revelações escritas para ele, né? E aí é o que a gente conhece hoje. Quarto, somente Cristo, por ser o nosso acesso ao Pai. João capítulo 14, aliás, no capítulo anterior a esse, no 13, no finalzinho, Jesus começa, porque houve divisões entre capítulo e versículo, parece que o assunto é outro. Mas esse assunto aqui que eu vou ler, ele começa no final do versículo 13, onde Jesus está falando que era necessário que ele morresse, que ele sofresse, ele ia morrer. Ele estava falando para os discípulos ali, no capítulo 13. Inclusive, no capítulo 13 de João é onde acontece a ceia, né? Então, Jesus está contando para eles essa questão. Uma outra nota de rodapé sobre o Evangelho de João é que a metade dele, do Evangelho de João, já são os momentos finais de Jesus na Terra. Ele já está, exemplo, no capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Daí, para cá, 13, 14, aí o 13 já é a ceia, então já está perto da Páscoa, já está na Páscoa, um dia antes. E aí, esse momento é o momento que ele está da casa de Lázaro, em Betânia, para Jerusalém, que aí dá mais ou menos quase 3 quilômetros de distância, e ele vai fazendo esse trajeto todo dia, né, até o dia que ele é aprisionado, e humilhado e morto. Então, ele está falando essas questões, até que Jesus vai responder para ele, está no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, na casa do meu pai há muitas moradas,
vou preparar lugar. E ele começa a falar com os discípulos, animando eles e tudo mais. Aí alguém pergunta para ele, eu não estou lembrado se foi Tomé ou foi Filipe, que pergunta para ele sobre como saberemos o caminho ou para onde poderemos ir. E ele vai responder assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que é somente Cristo, porque nós não encontraremos nas Escrituras nenhum outro ser, né, que pisou nessa terra que tenha condições de levar o homem a se reconciliar com Deus novamente, que não o próprio Jesus. Muitos afirmam existir inúmeros caminhos que levam a Deus, mas o sábio ali em Provérbios, no capítulo 16, ele vai dizer o seguinte: há caminho que ao homem lhe parece direito, mas o fim destes caminhos são caminhos de morte. Então, vocês percebam que Jesus lá em cima, em João 14:6, vai falar que ele é a vida, e os caminhos fora de Jesus dão em caminhos de morte. Então, existem por aí muitas pessoas, acho que vocês todos devem conhecer, pessoas que afirmam que todos os caminhos podem levar a Deus, que a gente que inventou isso, a gente faz nossas peregrinações, nossas questões aqui, fica se abdicando de tudo, e eles vivem a vida do jeito que querem, com liberdade, e todos os caminhos levam a Deus. Bom, ele não deixa de ter certo tipo de razão no seguinte: no dia do juízo, todos, depois do milênio ali, os que ressuscitarem na segunda ressurreição, para a condenação, esses também chegarão a Deus. Mas só que é o seguinte: os que estão em Cristo chegam a Deus para estar com Ele para sempre, e como Ele é fonte de vida eterna, teremos vida eterna, porque estaremos junto dEle. Agora, os que se ressuscitarem para ser julgados, eles serão afastados de Deus eternamente, ou seja, afastados da vida eternamente. Por isso que se chama segunda morte. Tópico 5, eu já estou encaminhando para o final. Somente Cristo, porque em nome de Jesus se realiza toda boa obra a serviço do reino. Parece redundante, mas existem boas obras sendo feitas e não a serviço do reino. Não em nome de Jesus. E que também pensa que por questões de fazer obras ou boas obras, acham que pode chegar até Jesus. Mas o nome de Jesus, ele tem poder, né? Segundo descrito no Evangelho de Marcos 16, o nome de Jesus, ele traz libertação do mal, adquire-se dons espirituais, recebe livramento de qualquer coisa mortífera, e um outro dom que é o de cura, né? Ele vai falar assim, ó: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Aí começa: expulsaram os demônios, falaram novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos, curarão. E a questão de se beber alguma coisa mortífera não fará dano algum. Nome de Jesus que tem poder. Por isso, somente Cristo. Nós temos uma carta paulina aos Filipenses, no capítulo 2, e esse capítulo aqui tem 6 versos que eu gostaria de destacar. Vai do versículo 6 até o versículo 11. Esses versos vão retratar ali os 2 estágios do estado de Jesus, de Cristo. O estado de humilhação dele e o estado de exaltação dele. E aqui no estado de exaltação, nós vamos ver, ou claro que vocês já conhecem, nós vamos aqui presenciar o nome de Jesus com todo o poder que tem hoje também. Eu fiz questão de trazer aqui, não sei se o Lussardo conhece, o Márcio. Langston é um teólogo sistemático pentecostal. Para os pentecostais aí, teólogo sistemático pentecostal. Ele vai falar o seguinte: ele vai retratar no livro dele os estados de humilhação de Jesus. Eu trouxe 2 aqui. Eu vou ler só 2 no caso. Ele sair da glória, né, e vir para a terra.
como homem. E o outro estado de humilhação dele é a morte de cruz. Então, esses 3 primeiros versículos vai falar disso. Aí diz assim, que sendo em forma de Deus, falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então você vê que é um declínio, né? Ele, do céu é uma descida, né? Uma queda livre, sem paraquedas, né? Então é uma descida, uma humilhação total. Eu não sei vocês teriam coragem, estando como Deus, largar tudo e vir sentir ou passar tudo que o ser humano passa? Ah, mas você não tem, não? É por isso que eu não sou Deus. São atributos dele, o amor dele incondicional é dele, ainda bem. Eu passo a amar, eu confesso para vocês, e é bíblico, eu só passo a amar a partir dele. A partir dele que eu começo a amar. Eu começo a ter entendimento do amor próximo. Porque o ser humano, nota de rodapé aqui, o ser humano, a irmã Erivanda cantou alguma coisa aqui sobre morto-vivo. Ela falou, gravei essa parte. Até Cristo, que é a vida, vir, o apóstolo Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. O morto, ele não tem condições de responder a nada. Chega para o morto, em qualquer lugar, necrotério, ele fala, não vai te responder. A mesma coisa, o que a queda fez. Nós, caídos em Adão, nós passamos a estar mortos, sermos inimigos de Deus. Pode ler o Novo Testamento, pode ver as cartas paulinas. Paulo, então, é o que bate mais nessa situação. Efésios, Romanos, Gálatas. E aí nós, um dia, uma nota de rodapé dentro da nota de rodapé. Já viu isso? Um dia eu estava numa determinada igreja, num lugar, no estado, e um pastor, ele falou o seguinte, olha só. Ele falou que Cristo, mas eu virei para vocês só uma vez, só vou virar mais uma vez. Ele falou que Cristo, Deus, ele fica esperando a ação do homem, o homem reagir, dar um passo na direção dele, para que ele, Deus, possa dar um passo na direção do homem. Heresia, fala igual o irmão Paulo Júnior. Heresia, não existe isso. Não existe, o morto não pode responder. Não pode responder, ele está morto. Morto em seus pecados e delitos. Se Deus não foi acordá-lo, acordar ele não consegue. Pode ler os evangelhos. Você não vai encontrar nada dizendo que o ser humano sozinho foi lá. Porque não tem condições. Não tem. Aí ele falou isso. Aí ele fica esperando. Imagina se fosse isso mesmo. Deus esperando o homem ressuscitar por si só. Ali. E vir na direção dele. Ia continuar a humanidade indo para o buraco. O céu ia ser só para Deus e para os anjos. Não ia ter ninguém lá. Aí é o que Paulo escreve aos Filipenses. Ele desce. A descida em queda livre, sem paraquedas. Chega aqui em condição humana. E nessas condições humanas, ele vai passar a sentir. Eu não vou dizer que Deus não sabia o que o ser humano sentia, porque eu penso que eu estaria sendo um herege. Porque Deus conhece todas as coisas. Mas só que ele veio sentir. Sentiu angústia na hora da morte. A sentir aflição. E é tão grande a aflição que um dos evangelhos vai relatar que ele chega a suar sangue. Então ele vai sentir. Então, isso também é bom que ninguém mais tem desculpa para falar. O senhor está aí de cima do céu, então é mole falar daí. Eu falei, não, eu fui aí. Eu fui aí, senti o que você sentiu, passei o que você passou, o que vocês passaram, e eu fui traído, humilhado. Imagina, naquela noite, depois da ceia, ele foi preso, e a reunião, a condenação já começa ali no... Qual é o nome do lugar? Qual é o nome do lugar onde faz a... Não. Os fariseus reuniam.
Sinédrio, obrigado. O Sinédrio. A lei diz que não tinha nada disso, condenação, julgamento, não existia de madrugada. Tinha que esperar amanhecer para começar. E eles já começaram de madrugada. E de madrugada, se tu lê, já começa os tapas na cara. Sessão, irmão Marino falou, sessão extraordinária. É sessão extraordinária com muito ódio. Os evangelhos dizem que eles rangiam dente de ódio. Jesus vai falar para eles assim no templo, assim, vocês têm por pai, não é Abraão não, é o diabo. Fala assim para ele, vocês têm por pai o diabo, nem Abraão não. Porque se vocês tivessem Abraão como pai, vocês reconheceriam a mim e faziam as mesmas obras que, ou entenderiam as obras que eu estou fazendo. Mas como vocês não entendem e buscam querer a minha morte, vocês são filho do cão. Filho do cão, ainda fala assim. Ele vai falar assim, ó, porque ele, Satanás, é homicida desde o início. E vocês são mentirosos igual a ele. Imagina, se a pessoa já estava com ódio dele, depois que ouve isso, ele vai lá reunir. Ó, outra nota de rodapé. Acho que aquela nota de rodapé eu já parei, né? Outra nota de rodapé aqui. Primeira evangelização de Jesus, primeira mensagem de Jesus. Lucas 4 e Mateus 4. Ele sai ali do deserto, da tentação no deserto. Ele acaba de sair dali, ele entra numa sinagoga. Abre o texto de Isaías, lê o texto de Isaías, no capítulo 61 de Isaías, e ele fala que o Espírito de Deus está sobre mim. E depois que ele fecha o rolo, ele fala, hoje se cumpriu essa profecia. E aí, o que acontece? Levado lá para o precipício para ser jogado, lá de cima do precipício, para morrer. Primeira mensagem. Então, ele já sabia o que ia acontecer com ele. Então, na sessão extraordinária de madrugada, já começa a tapa na cara, canada, na cabeça, cana, né? E começa todo tipo de... Quando vão apresentar a Pilatos, já está 7 horas da manhã. Segundo os historiadores, é bem cedo, eles vão levar lá para Pilatos. Ele já está já meio desarrumado, né? Então, olha a humilhação. Uma coisa que eu não consigo entender, assim, é o seguinte. Eu vou usar o exemplo aqui que vocês veem e quem está de casa também vê. Tenta imaginar. Vem 3 cachorros brabos para me atacar. Logo, fila brasileiro, 3 fila brasileiros para me atacar. E eu estou me atacando. Aí o Marino vem para me salvar. Marino, vem para me salvar. E aí me salva, mas só que toma muito prejuízo também, porque os cachorros mordem ele, aí ele fica hospitalizado, vai tomar um monte de injeção contra a raiva, e vai levar ponto, e vai ficar hospitalizado lá 1 mês. Aí depois o Marino melhora, e aí tá vindo, aí no momento que eu chego aqui na igreja para contar o testemunho, eu pego e falo assim, eu queria agradecer ao nosso irmão Paulo por ter me salvado, irmão Paulo, muito obrigado. Como é que o Marino vai se sentir? O Marino vai ficar indignado. Agora, para pensar, Cristo desce, morre, passa pela moenda, porque o profeta vai falar que ele vai ser moído pelas nossas transgressões, e aí eu venho hoje e rendo graças ou glória a alguém, a outro. Exemplo, a Maria. Ou a outro santo, a qualquer outro nome aí. Isso é complicado. Porque e a representação de Jesus? E o Marino, que se sacrificou, tomou um monte de mordida, apanhou dos cachorros e ficou internado um tempão. Como é que fica? Na verdade, irmão Paulo, me desculpa, tá? No caso, o irmão Paulo não fez nada a meu favor. Ele não se arriscou para a morte. E eu pego rendo glórias a ele. E o Marino vai ficar indignado. Com certeza. Aí, amados, no dia do juízo, as pessoas costumam falar que Jesus é o Cordeiro, mas só que o Apocalipse fala que tem a ira do Cordeiro. Lê, Deus é uma pessoa muito boa. Sim, já leu o Apocalipse? Dá uma lidinha no Apocalipse, está no Novo Testamento. Vai ser derramado taça, vai um montão de gente ser lançado no lago de fogo. Deus não é bom? Ué, você não acha que Deus é bom? Você não acha que foi resgatado? Eu e você estávamos indo para lá, para o lago de fogo. Se ele nos resgatou, a gente tem que dar graças a ele. E ele é bom. Agora, quem está sendo lançado lá? Aí, no dia, você tenta pegar a explicação com ele para ver por que essas pessoas estão indo para lá.
Eu acho que você deve conhecer muita gente que não quer, que vai fazer um monte de atrocidade por aí. E aí, essa pessoa morrendo naquela falha, aquela questão ali, eu penso que não vai ter coisa muito boa para ela, não. Vai ser difícil. Apesar que Pedro falou, né? Quem pode se salvar? Jesus vai falar assim, o que o homem é impossível, para Deus é possível. Mas eu estou falando da pessoa partindo em delito. Estou falando nessa questão aí. Ou não, simplesmente, não precisa de ser em pecado, só não reconhecendo. Agora o Lussardo gosta. Nós temos aqui um teólogo sistemático reformado, que é o Lois Berkhoff, e ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre os estados de exaltação de Jesus. Os 3 primeiros versículos que eu li, de Filipenses, Paulo escreve aos Filipenses, é a queda dele. A queda que eu digo é o seguinte, ele vindo do céu e tendo que descer e se humilhar. Está escrito, se humilhou e foi obediência até a morte de cruz. Agora, eu trouxe o Berkhoff para diferenciar um pouco, trazer um pentecostal e um teólogo sistemático reformado também. E ele vai tratar da questão da exaltação de Jesus. Ele vai falar o seguinte, primeiro, ressurreição, depois ascensão, depois está assentado à destra de Deus. E o terceiro, parousia, que no grego é a vinda de Jesus em glória, visível. É onde os 3 versículos seguintes vai retratar isso. Olha só, continuação dos versículos. Versículo 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua, não vai ser metade do povo, vai ser todos. E aqui é no final. Isso aqui é no final. Vai confessar e dobrar o joelho, tanto salvos como não salvos. Vai entender que Jesus Cristo é o Senhor. E depois uns vão para a vida eterna e outros lançados para longe da vida, ou seja, a morte eterna. 6 e último, somente em Cristo há salvação. Pedro aqui, o texto de Atos capítulo 4 vai dizer que Pedro está cheio do Espírito Santo. Quando chega no versículo 12, ele vai falar o seguinte ali para aquele povo. Ele também está ali discursando para os fariseus, e ele vai falar o seguinte, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é o nome de Jesus. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte, por que somente Cristo? Porque morreu por nós, não teve ninguém que morreu por mim e por você que está em casa. Ninguém morreu na cruz. E outra, eu esqueci até de falar isso aqui, outra nota de rodapé. Indo na cruz, no antigo, pela lei, era ir como maldito. Então, o que significa isso? É, o Filho de Deus se faz maldito, porque vai na cruz, pendurado, para que os malditos... mas está me chamando de maldito? Sim, olha lá o Antigo Testamento e o Novo. Nós fomos amaldiçoados em Adão. A terra estava amaldiçoada, inclusive o ser humano. Para que os malditos pudessem desfrutar a honra de ser chamado filhos de Deus. Entenderam o trocadilho? O filho se faz maldito para que os malditos possam ser chamados filhos de Deus. E é isso que ele faz. Morreu por nós. Olha, muita gente que nós consideramos aí não ia morrer, nem arrancar nenhuma unha por nós. Não ia ter coragem. Não ia. Mas ele, porque ele nos amou primeiro, e o amor é incondicional, porque tem que ser incondicional, porque ninguém merecia nada, está todo mundo morto, inimigo de Deus, ele tem que amar incondicionalmente. Porque se ele coloca a condição, ia ser brabo. Exemplo, no Antigo Testamento tinha a lei piorava as coisas para ele. Como assim? Porque mostrava que eles eram pecadores. A lei revelava o pecado. O apóstolo Paulo não fala? Quanta gente foi apedrejada lá? A lei revelava pecado, porque senão ninguém ia saber. E a lei veio. Claro que numa questão de Estado,
né, os mandamentos, ele veio para trazer uma ordem, para não virar uma anarquia. O Estado de Israel ali sendo ainda gerado, né? Mas se virava muitas vezes contra eles mesmos. E Cristo, ele nos convidou a vir a ele. Um dia você foi convidado. Mateus 11, a partir do versículo 28, é registrado assim, fala de Jesus. Um dia nós ouvimos essa fala. Ele falou desse jeito assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E só assim encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Um dia você ouviu, estava morto, ele despertou, você ouviu, entendeu que era pecador e se arrependeu e veio a Cristo. Porque ele te chamou, ele te deu força. A fé, a graça, tudo vem de Deus. Olha, Gálatas, que Paulo fala sobre isso. E também, para encerrar, prometeu nos buscar e levar para estar junto dele. João capítulo 14, ele fala isso: para onde eu estiver, vós também estejais comigo. E estando com ele, fonte de vida eterna, teremos vida eterna com ele. Amém? Eu aqui encerro esse estudo e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.